É como eu sempre digo, antes de tecer qualquer comentário, tanto positivo quanto negativo, jogue, tenha suas próprias experiências, entenda o que o game quer lhe passar, ao que ele se propõe. E por último, mas não menos importante, saiba discernir o que é de positivo, mediano e negativo no game. Vem comigo que eu tenho algumas coisas para te contar sobre Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça. E antes que me julguem, quero deixar claro que eu não gosto de game as service, games por serviço. Live service não é meu estilo e, na minha opinião, estraga muitos jogos que poderiam ser bons, mas esse assunto para outro vídeo. Tem muito vídeo já na internet falando sobre live service, falando sobre jogos desse tipo, microtransações, etc. Nesse vídeo aqui eu preferi focar no jogo, como construção de jogo, como ele é, e alguns detalhes que em muitos vídeos que nós acompanhamos aí não foram deixados bem claros. Então quero relatar aqui a minha experiência e o que eu consegui enxergar nesse jogo, tanto de positivo como de negativo. Então vamos nessa! Salve, salve meus queridos, bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao Games Fan. Aqui é Fernando que vos fala. Bom, antes de mais nada quero deixar bem claro que eu sou um grande fã, tanto de DC quanto de Marvel, sendo um leitor assíduo de HQs. Já acompanhei desenhos, séries, filmes, jogos, etc. Isso inclusive desde a década de 80, antes mesmo de muitos jovens padawans aqui do YouTube terem nascido. Quero lembrar também que achei o trabalho que a Rocksteady realizou com a consagrada trilogia Arkham foi incrível, sensacional, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, terei que ser neste vídeo uma espécie de advogado do diabo, sem deixar de ser justo, claro. E, só lembrando a todos, a minha experiência foi jogando no PS5 base. Então, sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. Eu confesso que só fui jogar Esquadrão Suicida, Mate Liga da Justiça este ano, em 2025. Após ser disponibilizado na PSN Plus. Antes disso, não tive o menor hype, muito por conta dos reviews, que execraram impiedosamente o jogo, inclusive dessas reviews com as quais muitas vezes discordei. E já peço para que abram suas mentes e tentem pelo menos compreender um pouco o meu ponto de vista antes de me atacarem e me execrarem, né? E aos que de fato jogaram e discordem de mim, deixe os argumentos aí nos comentários, de forma sempre respeitosa, por favor. Após assistir e ler tantas opiniões extremamente negativas sobre o Esquadrão Suicida, eu iniciei minha jogatina sem nenhuma expectativa. Aliás, com expectativa muito mais para negativa do que para positiva, bem mais. E esse que, após concluir a campanha principal e experimentar boas horas de multiplayer, me surpreendi. Não pelo fato de ser um excelente game, longe disso, mas me mostrou que houve muita má vontade de alguns youtubers ao analisarem o game, considerando ser uma questão de gosto, opinião, tudo bem, vamos relevar. Quero começar falando um pouco do enredo, que diga-se de passagem é bem raso. Brainiac, um dos maiores vilões da DC, invade a Terra e a mente dos principais membros da Liga da Justiça, passando a controlá-los, além de extinguir grande parte da população de Metrópolis, que ficou devastada. Tudo isso se passa 5 anos após os eventos de Arkham Knight, inclusive no universo Arkham. É aí que o primeiro absurdo do game acontece. A diretora da Argus, Amanda Waller, decide recrutar um grupo dos maiores delinquentes da prisão Arkham, sendo eles Ford Lawton, pistoleiro, um dos vilões que ganhou um grande destaque, principalmente após os filmes do Esquadrão Suicida, extremamente habilidoso com vários tipos de arma. Harley Quinzel, Arlequina. A namorada do Coringa é uma ex-psiquiatra que, após se apaixonar e se envolver com o palhaço do crime, acabou enlouquecendo e tornando-se uma cúmplice dele. George Harkness, Capitão Boomerang, é um dos principais vilões do Flash. Harkness é um assaltante de bancos, shoppings e joalheria que é especializado em bumerangues, daí a origem do seu pseudônimo. Nossa, ninguém imaginou por isso, né? Nanau e Tubarão Rei, um tubarão humanoide, filho de um deus tubarão com uma humana. É um dos vilões do Aquaman. É o único do grupo que pode ser considerado, entre aspas, um meta-humano. Possui muita força, resistência e saltos excepcionais. A nova equipe foi então nomeada Força Tarefa X. Então contaram inclusive com a ajuda de alguns vilões famosos também, como Lex Luthor, Pinguim e Era Venenosa. Mas é daí que vem o grande delírio deste enredo. Como simples humanos, sem quaisquer superpoderes, conseguiriam derrotar os representantes da Liga da Justiça, simplesmente Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash e Lanterna Verde. Vale lembrar que a Mulher Maravilha foi a única que não teve a mente dominada pelo Brainiac, que se manteve sóbria. E é claro que se o título do jogo é Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, só temos que aceitar e irmos em frente. E ainda por tratar-se de um jogo de tiro, já viu, né? E é justamente aqui que todo o enredo gera tanta controvérsia. Ainda que saibamos que temos como missão matar a Liga da Justiça, ok, eu entendo perfeitamente o quão doloroso e cruel é o fato dos nossos queridíssimos heróis serem assassinados, especialmente por um grupo de bandidos de segunda classe que sequer possuem poderes ou ao menos um super intelecto. Porém, ao jogar atentamente a campanha, eu disse atentamente,
antes de tirar conclusões precipitadas. Descobrimos que em ambas as versões do ocorrido, aqui eu vou abrir um parênteses, sendo a primeira em que os heróis estão realmente controlados pelo Brainiac, que assumiram formas malignas, ou a segunda versão, que foi adotada um pouco depois para amenizar a situação, com o fiasco de vendas, dizendo que a Warner e a Rocksteady justificaram que trata-se de apenas de clones de super-heróis para minimizar o choque causado pelas suas mortes. Independentemente de qual delas sigamos, o que é fato é que os personagens da Liga da Justiça estão realmente como verdadeiros vilões da história, e sinceramente se tornaram insuportavelmente perversos, idiotizados e arrogantes, nos dando uma vontade genuína de eliminá-los. Afinal, em nada se assemelham aos tão nobres, generosos e humildes super-heróis que conhecemos e tanto amamos, e acompanhamos por tantas gerações e gerações. Logo, uma vez envolvidos em imersos na história, não sentimos nenhum peso na consciência ao eliminarmos esses vilões, outrora heróis. E se alguém sentiu esse peso ou choque ao matá-los, provavelmente não assimilou o intuito e o desdobramento do enredo. Isso sem contar aqueles que se doeram apenas por acompanhar gameplays pelo YouTube e que basearam suas opiniões apenas nos youtubers de estimação. Muitos deles, inclusive, com uma má vontade e total parcialidade para falar sobre o jogo. Novamente eu digo, Esquadrão Suicida não é sequer um ótimo jogo, mas também não é esse lixo, essa abominação como muitos descrevem. É um game mediano com momentos divertidos, sim. Ainda sobre a campanha, vamos lembrar primeiramente do que ela tem de ruim. A história é contada de uma forma bastante rasa e simplória, com alguns furos na narrativa. Além disso, há um fator que é determinante para que muita gente desistisse. É uma das principais críticas negativas ao game: a repetitividade das missões. Há uma variedade apenas de umas 5 missões, pelo que eu pude contar e lembro de cabeça, que são exaustivamente repetidas e reaproveitadas. Resumem-se basicamente a defender uma área, coletar escudos, resgatar agentes ou membros de gangues, atirar de veículos voadores, escoltar algum personagem, etc. Todas essas missões resumem-se a matar hordas e mais hordas de inimigos que, por sinal, são praticamente iguais, genéricos e sem personalidade. E para piorar, são hordas absurdamente grandes, causando uma verdadeira poluição na tela. Uma bagunça frenética. Fazemos isso do início ao fim do jogo. Mas aí temos também o que eu considero um ponto de equilíbrio que sustenta tanta repetição das missões. Os personagens principais são bem carismáticos, possuem personalidades e características próprias, tanto nas falas como em gameplay. Sobre gameplay, inclusive, eu já falo. Eles protagonizam diálogos que, mesmo parecendo bobos em alguns momentos, são bem divertidos, proporcionando uma dose de alívio cômico e até em alguma dramaticidade em determinadas situações. E muitos desses diálogos são apresentados através de cutscenes muito bem produzidas de altíssima qualidade gráfica, mostrando expressões faciais lindíssimas. Isso me deixou não enjoar tão cedo do game. Falando um pouco sobre os gráficos, ponto forte do game. Conforme eu mencionei anteriormente, os gráficos do Esquadrão Suicida, Mate e a Liga da Justiça são muito bem produzidos e detalhados, com uma riqueza de detalhes, tanto a construção da metrópolis em seu mundo aberto, como em efeito de explosões, partículas na tela, fogo, fumaça, efeitos de iluminação e principalmente nas cutscenes, que são dignas dessa nova geração, sendo extremamente detalhadas e fluidas, apresentando um trabalho de motion capture excepcional. Há também um capricho muito grande em relação à modelagem dos trajes e armas dos protagonistas. Contudo, esse capricho não se repete, infelizmente, em relação aos alienígenas que enfrentamos aos milhares, milhões, repetidamente durante todo o jogo. São genéricos, sem nenhuma personalidade. Apenas um Ctrl+C, Ctrl+V uns dos outros. Quanto aos veículos do jogo, são bem feitos, mas nada que mostre o ápice dos detalhes. São ok. Assim como os ambientes fechados, que são sim bonitos, mas não mantêm o mesmo nível de detalhamento do mundo aberto. A diferença gráfica do modo qualidade para o modo desempenho é tão sutil que eu achei irrelevante e, portanto, obviamente optei pelo modo desempenho. Falando um pouquinho sobre a trilha sonora do game é pouco presente e, portanto, não chega a ser marcante. Entre os ritmos acelerados que compõem as batalhas, os tons mais sombrios nos trechos da Batcaverna e até mesmo os recortes de temas mais clichês durante algumas sequências do Museu da Liga da Justiça, dá pra dizer que é ok, cumpre o esperado. E aproveitando que estamos falando um pouquinho de aspecto sonoro, não tem como não elogiar a excelente dublagem, tanto das vozes originais quanto na PTBR. Mais uma vez, uma equipe brasileira de dublagem realizou um excelente trabalho e devemos reconhecer. Isso conferiu um upgrade com certeza no carisma dos personagens. Ao falarmos um pouco sobre a gameplay, temos aqui mais uma polêmica. Ao mesmo tempo em que as missões se repetem incessantemente com infinitas órgãos, a gameplay é muito agradável, altamente responsiva, contando com uma gunplay muito divertida. A movimentação dos personagens esbanja fluidez.
E por falar em fluidez, eu não presenciei nenhuma queda de quadros, clique, gargalos, tampoucos crashes em toda a minha jogatina. O game rodou liso, e esse fator é ainda mais impressionante se levarmos em conta os frenéticos combates, as frenéticas explosões, efeitos de tiros, magias, partículas e a quantidade absurda de inimigos que infestam a tela o tempo todo. Então é uma questão performance, ponto positivo. E como eu comentei sobre a movimentação dos personagens, há outro atrativo aqui muito interessante em cada um deles, pois possui suas próprias características de combate, especialmente de locomoção. O pistoleiro, por exemplo, utiliza uma jetpack, uma mochila jato. A Arlequina se pendura e faz muitas acrobacias em drones espalhados pela cidade. O Capitão Boomerang se teletransporta através da força de aceleração, adivinha? Dos seus bumerangues, é claro. E o Tubarão-Rei possui super saltos e aterrissagem sísmica com impulso pelas barbatanas. E as peculiaridades não param por aí. Cada um dos personagens protagonistas possui uma característica arma de corpo a corpo. O pistoleiro, por exemplo, possui suas pistolas de pulso. A Arlequina utiliza suas marretas super estilosas. O Capitão Boomerang, bom, acho que esse eu nem preciso dizer quais são suas armas, né? Já o Tubarão-Rei sai na porrada mesmo, literalmente. Mas nem tudo são flores. Existem aspectos mal trabalhados e desanimadores, como a irrelevante progressão de personagem, pois ainda que você vá subindo de nível, isso é imperceptível, praticamente não há melhorias na prática. O mesmo ocorre com as armas, escudos e demais itens de aprimoramento. A sensação que temos é que só se diferenciam na questão estética, para não dizer que os efeitos são exatamente iguais a alguns modelos que oferecem congelamento, envenenamento, choque, mas nada significativo no funcionamento ou nos danos das armas. E essa falta de evolução, ou ausência dela, contribui para um certo desbalanceamento, porque em alguns momentos há inimigos que causam muito dano com ataques simples, mesmo que você tenha subido vários níveis, sendo que, em contrapartida, o dano do nosso personagem não evolui quase nada. Em relação ao multiplayer, foi bem otimizado no decorrer das últimas atualizações, e pelo menos nas minhas experiências funcionou bem. O grande problema está na quantidade de jogadores que, ao longo do fiasco das vendas, e considerando também a enorme rejeição ao game, muitos acabaram dropando, desistindo. Ah, eu já ia me esquecendo, sobre as batalhas contra chefe, claro, os heróis da liga, eu gostei sim, achei bem divertida, com exceção do confronto contra o Brainiac, chefe final. E certamente vocês vão se perguntar, como é que 4 bandidinhos mequetrefes de segunda prateleira, quinta categoria, iriam conseguir combater os membros da Liga da Justiça? Quem lê HQs, acompanha seriados, desenhos, filmes, sabe que eles sempre encontram enredos, seja no multiverso, ou simplesmente por encontrar pontos fracos em personagens muito mais poderosos, fazem com que favoreça o personagem mais fraco a vencer uma batalha. E eu sinceramente achei criativas as formas que nos deram no game para que possamos derrotar esses personagens da liga. Nada que entregasse um show de estratégia, nada que fosse tão bem planejado, mas funcionou bem sim. Divertiu, entreteu, achei bacana. Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça é mais um game com bom potencial, boas ideias, porém bem mal executadas, sendo mais um experimento mal sucedido, oriundo da ganância que vem contaminando algumas desenvolvedoras e publicadoras, muitas vezes por diretrizes completamente desvirtuadas e equivocadas de executivos e investidores que provavelmente nunca jogaram videogames ou sequer compreendem o seu verdadeiro significado e importância. Tais decisões transformaram o que poderiam ser bons projetos em verdadeiros caça-níqueis que tendem a fracassar, ainda que apresentem alguma qualidade, como foi o caso do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. E eu nem preciso falar que o que ajudou a dar o tiro de misericórdia nesse jogo, que não é um jogo ruim, é justamente o fato de terem tornado ele um game para serviços. Na verdade, foi desenvolvido para ser um game por serviços, e infelizmente a gente vive numa época que muitas empresas querem ser uma Epic com seu Fortnite que deu tão certo. Só que é uma tentativa em milhares que pode dar certo. Então, esse é um tema que eu gostaria de falar num outro vídeo. Eu tentei mostrar aqui para vocês a análise do jogo, como o gameplay em si, com questões gráficas, técnicas, enquanto jogo, enquanto campanha. Não me atendo muito ao fato de ser um game por serviço, porque já tem muitos comentários na internet sobre isso. Eu quis aliviar um pouco a barra na questão de que não é um jogo lixo como plantam por aí. Tem sim seus lados positivos, lembrando que é um jogo apenas mediano, na minha humilde opinião. Se vocês discordarem, perfeito, o mundo é feito de discordâncias, nem todo mundo pensa igual, ainda bem, discordem respeitosamente aí nos comentários, beleza? Por isso eu repito aquilo que eu disse no comecinho do vídeo, antes de tecer qualquer comentário, tanto positivo quanto negativo, joguem, tenham suas próprias experiências, entendam o que o game quer passar e ao que ele se propõe. E por último, e não menos importante, discernir o que há de positivo, mediano e negativo no game. Foi muito, inclusive, por conta disso que eu preferia, ao invés de falar muito sobre jogos por serviços e microtransações, eu preferi citar, mencionar aspectos do jogo, inclusive muitos deles que nem foram comentados em algumas análises e que são importantes serem destacados. Lembrando, novamente, tudo isso enquanto construção de jogo, quanto à experiência em jogar.
E tem mais um último detalhe que eu queria comentar com vocês, que é em relação à questão de lacração, né? Eu sou uma pessoa que eu odeio temas lacrolas, odeio lacração profundamente, odeio militância, mas tem alguns jovens hoje em dia também que problematizam tudo, encontram pelo em ovo para poder criticar sem ter o menor embasamento. De uma forma geral, o Esquadrão Suicida, Mate Liga da Justiça não tem lacração. Isso é exagero, não há nada de lacração no game. Eu citaria apenas 2 pontos que eu achei controverso. Um já é um pouco mais famoso e já vem de longa data, desde a época dos novos filmes Esquadrão Suicida, que é o fato de terem trocado a etnia do Floyd Lawton, o pistoleiro. Nas HQs e nos desenhos mais antigos e seriados, a gente lembra que ele era branco. E na versão desses últimos filmes e também deste game, ele é negro. É aquela velha questão, eles podem perfeitamente criar um novo personagem para as histórias, que seja homoafetivo, que seja negro ou não binário, enfim. O que incomoda é mudar as características principais, a construção de um personagem tão antigo que nós crescemos acompanhando e apreciando. Mas vamos lá, é um excelente personagem, independente de etnia ou não. No game, nos filmes, é um personagem bastante carismático, mantiveram as características de habilidades dele, o carisma e tudo mais. Então, tudo bem, a gente já acostumou com isso. O segundo fator que incomodou nesse jogo aqui foi a versão do Coringa desconstruído. Isso sim eu achei um pouquinho exagerado. Tiraram aquele ar maquiavélico, tom psicótico, altamente psicopata do Coringa. Ele pareceu meio bobo e depressivo. Achei um comportamento bem idiota dele. E com isso ele se tornou muito mais um meme no game do que propriamente um vilão. Mas acabei gostando da gameplay dele também. E uma menção rápida aqui também é o Deathstroke, Exterminador, um vilão sensacional, um dos meus prediletos da DC, vale muito a pena também jogar com ele. A Rocksteady caprichou também no Exterminador, fazendo uma versão excelente dele nesse game, vale a pena conferir. Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, foi uma análise um pouco mais enxuta, um pouco mais sucinta. Não me prolonguei muito em assuntos que eu achei desnecessários, tentei reforçar sobre o game e sobre alguns aspectos não muito comentados por aí, como eu disse. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, comente. E se não se inscreveu, se inscreva no canal, por favor, para dar uma força. É um canal novo, eu estou fazendo o possível para que ele possa crescer. Eu conto com o apoio de todos. Se vocês gostarem, eu faço uma nova review com alguns desses jogos injustiçados também, tentando resgatar algum lado bom, se eles tiverem, claro. E publicando em próximos vídeos. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, fui!